Olá, olá, estamos iniciando a nossa live ao vivo. Já são exatamente 22 horas e hoje nós vamos bater um papo. Vamos só aguardar o pessoal começar a entrar para a gente iniciar as nossas considerações. E quero dizer que eu fico muito feliz em poder estar aqui fazendo, conversando, dizendo a respeito daquilo que a gente mais gosta de fazer. O pessoal começou a entrar já, Maurício, Diego, grande Diego. Muito obrigado pela participação. Fábio. Vamos aguardar uns minutinhos para que o pessoal tenha a oportunidade de chegar, tenha a oportunidade de participar, de ouvir, né? Eu sei que muita gente poderá entrar hoje. E um pouquinho mais de luminosidade aqui para nós. Vamos lá. Marcela Vale, Paulo Malê. O pessoal já está chegando pontualmente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pois bem, vamos dar início então à nossa live. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos podendo compartilhar com a maioria dos amigos e criadores de cães da raça que nós tanto amamos. Agradecer também a minha família, e especialmente a minha esposa, Soraya de Castro Guedes, que também, se não fosse pela presença dela na minha vida, provavelmente eu não estivesse aqui, embora eu seja um sinófilo, um apaixonado por cães desde garotinho. Mas tudo que nós temos, nós construímos juntos. E por isso nós estamos aqui, e por isso que nós estamos tendo esta oportunidade de falar com todos vocês. Eu vou tentar, quero agradecer também aos amigos, aos criadores, aos tutores e todos aqueles que são apaixonados, amantes da raça Akita. Akita Inu. Quando foi feita a tradução, na realidade não é uma questão simplesmente de tradução, é uma questão de fonética, é uma questão da forma com que se fala na língua de origem deles, Akita. Então, deveria haver um acento agudo no primeiro A, por conta de que em português todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas, como não há, eu às vezes ainda chamo de Akita. Mas o certo, a pronúncia correta, na região de onde vêm esses maravilhosos Akitas, é Akita. Pois bem, nós vamos bater um papo hoje, vamos tentar falar um pouco a respeito daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vivencia e da experiência que nós tivemos em toda a nossa trajetória sinófila. Meu nome é Ulisses Guedes, todo mundo já deve saber, muitos já me conhecem bem, conhecem bastante, sabe que nós somos estudiosos da sinofilia há bastante tempo. Eu comecei a minha vida sinófila, minha vida com cães, desde a infância. Tive uma oportunidade de ter algumas outras raças na minha adolescência, na minha pré-adolescência, adolescência e até mesmo depois de casado, que eu casei relativamente cedo,
nós tivemos a oportunidade de termos outras raças. Eu sempre gostei de cães de guarda, tá? Eu sempre gostei de cães que tivessem um temperamento firme e forte. E eu até antes de ser um criador de Acta, eu tinha cães da raça fila brasileira. São cães espetaculares, são cães que atendem também todas as expectativas de quem busca um cão de guarda. Mas nós conhecemos e tivemos um primeiro contato com a raça Acta em 1977, quando eu, folheando uma das enciclopédias, enciclopédia canina, eu verifiquei uma foto assim de um cachorro muito altivo, um cachorro muito especial do ponto de vista da aparência, e aquilo me cativou, aquilo de alguma forma me tocou. E os filas tinham problemas de ser cães que latiam demais, eram cães extremamente agressivos, e todas essas circunstâncias, e pelo espaço também, a falta de espaço na residência que eu morava, começou a ficar inviável ter uma criação de fila numa casa igual à casa que eu tinha. E comecei então a pesquisar qual seria a possível raça que tivesse a oportunidade de latir menos, ou seja, fosse um cão silencioso, oferecesse a questão da guarda, que era uma das principais características que eu gostava em um exemplar canino, e alguma beleza também, um cão bonito de se ver, e aí somando todos os prós e contras, nós chegamos na raça Acta. E desde então, isso foi lá pelos idos de 1982, 83, quando nós começamos a procurar aquele que fosse o mais interessante para nós, e o tipo, a gente já tinha várias cores em mente e tudo mais, só que era um momento muito complicado para a raça no Brasil, porque ainda estava introduzindo, né? O pessoal ainda estava começando a trazer alguns exemplares do Japão, principalmente, com as famílias japonesas, eram poucos os importadores de cães, né? Praticamente nenhum, e 2 ou 3 criadores no máximo, e esses 2 ou 3 criadores começaram a fazer uma geração de novos criadores, e aí então nós começamos a pesquisar, a procurar em 1985, se eu não me engano, se não me falha a memória, nós adquirimos nosso primeiro casal da raça Acta. Esse primeiro casal, a fêmea chamava-se Koyuki, e deu a origem ao nosso canil, que chamou-se Koyuki Kennel, posteriormente Koyuki Kensha, e hoje nós alternamos e mudamos. Hoje o nosso canil chama-se Solar dos Ursos, porque nós viemos morar numa chácara, a chácara nós batizamos como Morada dos Ursos, e o nosso canil então é o canil Solar dos Ursos. Eu não sei se já entrou bastante gente aqui, na realidade eu não consigo enxergar todos, mas os que chegando estão. Deixa eu ver. Laís Américo, Mariana, Alexandre Kobayashi. Hi! Ai. Adriana, Camille, a Bibi. Oi, Bibi, tudo bem? Obrigado pela audiência. O Roberto Matos, um beijão, meu querido. Adriana, Camille, deixa eu ver. Isabela Giroto, tudo bem? Beijão pra você. Fábio. Lucas, Guilherme. Oi, Gui, tudo bom? Esse Alexandre é cheio das graças, né, meu amigo? Mas vamos continuar aqui, minha gente. Então eu já falei um pouquinho a meu respeito, e agora eu vou falar um pouquinho também da minha introdução
no meio sinófilo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais profunda, né? Nós, quando buscamos o aperfeiçoamento de alguma coisa, eu sempre tive esse ímpeto de buscar sempre a perfeição, o aperfeiçoamento, buscar a excelência, buscar algo que fosse de uma forma mais concisa, com maior qualidade. E nessa busca, eu vou dar uma dica para todos vocês, aos criadores, ao pessoal que é tutor, sempre tenham um mentor. O que é um mentor? O que é uma mentoria? Mentoria é aquela pessoa que oferece, de alguma forma, o seu conhecimento, a sua experiência, para que outros não incorram em erros e não incorram em problemas por conta de que já alguém experimentou e já alguém solucionou e já alguém estudou sobre diversos assuntos. Eu sempre digo que não sou conhecedor de todas as coisas. Muita gente fala assim, mas você está falando isso só para... Não sou dono de nenhuma verdade. Eu acho que essa é a primeira verdade que nós temos que reconhecer, que pouco sabemos a respeito de todas as coisas. Eu tenho até aqui anotado um conceito básico de conhecimento. Existe um universo infinito de assuntos, seja lá qual for. E dentro desse universo nós podemos definir que existem coisas que sabemos, tem coisas que realmente nós sabemos, tem coisas que nós pensamos que sabemos, tem coisas que sabemos que não sabemos, tem coisas que não sabemos que sabemos, e tem coisas que não sabemos que não sabemos. É complicado, mas esse é um pensamento de muitos estudiosos nessa área, né? Por conta de que o conhecimento é algo que você vai até o limite do que você conhece. Depois, se você se aprofundar um pouco mais, você vai falar assim, puxa vida, sabe que eu não sabia disso? E essa é a verdade. Nós não conhecemos tudo, nós não temos condição humana de conhecer exatamente todas as coisas. Principalmente em questões que existem muitas divergências, existem muitas óticas, muitas formas de observar determinados pontos de vista. E nós estamos falando aqui de uma raça canina que veio de um país completamente distante e oposto ao nosso. Esse país é um país que tem uma língua completamente diferente da nossa, portanto, tudo é mais difícil. Hoje, nós ainda dispomos de internet, Google Tradutor, nós temos a facilidade de entrar em contato imediatamente. Eu converso com o meu irmão do Japão, Alexandre Kobayashi, quase todos os dias. E o que acontece? Fico sabendo de muita coisa importante e muita coisa interessante. Na época em que nós começamos, lá em 1985, não se tinha nada disso. Você tinha que fazer uma pesquisa terrível, tremenda. Eu cheguei a ser assinante de uma revista chamada Aiken no Tomo. Essa revista vinha do Japão, ela chegava aqui para mim de navio 3 meses depois da sua publicação. Então, o que eu estava lendo, ou lendo não, porque eu não entendi absolutamente nada, o que eu estava vendo, havia sido publicado há 3 meses atrás. Imagina só a defasagem só no comprar e adquirir a revista. Mas é assim que era. E por ser assim, nós continuamos assim. Mas eu quero citar aqui 3 pessoas importantíssimas na minha mentoria. Eu sou grato a elas 3. Sou grato por ter aprendido uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, sinofilia não é para amadores. Sinofilia é o estudo e o amor pelos animais, pelos cães especificamente, só que de uma forma muito mais séria do que nós imaginamos. Essas 3 pessoas, vou começar pelas mulheres, e no caso é uma apenas, é a Anita Cardoso Soares. Anita Soares, que eu e o meu irmão do Japão, o Alexandre Kobayashi, temos o orgulho de chamarmos de nossa mãe sinófila.
ela é uma mentora. Hoje eu já nem chamo mais de mãe, porque fica meio desagradável, porque eu estou ficando já velhinho, então ela talvez não goste que eu a chame assim. Mas eu tenho muito a agradecer a Anita Soares. Em segundo lugar, alguém que me ensinou muito a respeito de compreensão, não só do universo aquiteiro, mas do universo proprietários de Akita, criadores de Akita. Nelson Crepaldi. Não sei se está já participando da live junto conosco, porque até agora não o vi por aqui, mas eu também sou muito grato ao Nelson Crepaldi, pois com ele eu aprendi a compreender o sentimento que as pessoas têm a respeito dos seus próprios cães. Quando você é jovem, você tem um ímpeto muito forte de querer ajustar e arrumar aquilo que não está arrumado, aquilo que não está ajustado. E você às vezes acaba melindrando e ofendendo até algumas pessoas que se sentem ofendidas por conta daquilo que você diz, daquilo que você faz. E nós hoje compreendemos que tudo isso depende de uma compreensão maior. Isso depende de um entendimento melhor a respeito do que está acontecendo. Claro que a gente preza pelo melhor, mas ninguém preza pelo pior. E se alguém cria, e se alguém tenta fazer o seu melhor, é aquilo que se apresenta, é aquilo que tem para hoje. E nós temos que ser compreensivos. E a terceira pessoa, que infelizmente não está mais entre nós, mas é o saudoso Kishiro Maki. Temos muito a agradecer ao Kishiro Maki por conta de todo um aprendizado, de toda uma manifestação carinhosa que tinha para com os criadores de um modo geral, especialmente conosco, que éramos muito, assim, imediatista, como todo jovem, né? O jovem quer saber as coisas na hora, quer saber. E o Mac tinha uma forma muito carinhosa de nos receber, de contar conosco, de explicar, senta aí que eu vou te falar, e assim, tudo mais, né? A Anita, por exemplo, ela também tinha essa questão de nos esclarecer, do ponto de vista sinófilo, todas as questões, todos os envolvimentos. A Anita despertou em nós, e eu digo nós, em mim, e estou falando também pelo meu irmão japonês Kobayashi, ela despertou uma vontade muito grande de nós nos tornarmos membros do quadro de árbitros da sinofilia brasileira, da CBKC, filiada à RCI. E assim foi, nós ficamos. O Alexandre Kobayashi tirou notas máximas em muitas provas para se tornar juiz. Não porque ele sentava do meu lado, viu? Não é por isso não. É porque nós estudávamos juntos, até de madrugada na casa da Anita, e nós estávamos lá estudando, estávamos verificando cada vez mais para aprender realmente. Então nós colocávamos tudo isso em prática. E hoje, então, após esse bate-papo que eu já tive com você, já estendi até demais essa nossa apresentação, agradeço a compreensão de todos aí, não só a participação, mas também a compreensão de participar junto conosco. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante importante, a raça Akita, ela tem uma característica, como todas as raças, como todos os cães. A primeira questão que se observa é a tipicidade, né? O tipo, a questão do que o cão apresenta a partir daquilo que a gente está vendo, a partir do fenótipo desse cão. O cão é dividido em duas partes do ponto de vista genético, que ele tem um genótipo e ele tem um fenótipo. O fenótipo é aquilo que você enxerga, e a genética, o genótipo, é aquilo que ele tem em seu sangue, aquilo que ele traz como carga de hereditariedade. Ele vai trazer características, né? E o Akita, Akita, ele tem características muito especiais e singulares. E a expressão
acteira, a expressão do acta, basicamente a explicação maior do porquê. Uma vez me perguntaram, por que você cria aqui, acta desde tanto tempo até aqui, e parou por um período aí, eu fiquei uns 10 anos, eu tinha cães, mas não estava mais criando cães. Depois os meus últimos cães faleceram, e eu fiquei também um período aí de uns 3 anos sem nenhum acta na minha casa. Mas logo em seguida fomos presenteados pelo Leandro Martins e a Juliana do Canil Yucatán, e começamos, através de recebermos um presente deles, começamos novamente a pensar em voltar a criar. E quando nós tivemos a oportunidade, a partir do momento que começamos também a receber muitos convites, muita gente incentivando, não, volta, nós retornamos à criação. E retornamos com todo o gás, retornamos com toda a força. Gente, dá licença, deixa eu tomar um golinho no meu chá aqui na minha super caneca. Caneca do papai urso. Bom, voltando. Nós tivemos então a oportunidade de voltar a criar. E o porquê? O que tem nessa raça canina que nos cativa, que nos traz cativos e nos traz, assim, muito aficionados a essa raça? Óbvio que tem um motivo e óbvio que tem alguma característica importante dentro dessa raça que nos traz cativos cada vez mais, né? Nós somos verdadeiros apaixonados. Quem tem um acta nunca mais quer ter outra raça de cão. Ou se tiver, vai ter em conjunto, coisa parecida. Mas é uma raça cativante. E esse poder de cativar da raça, eu atribuo ao temperamento. O temperamento e comportamento desses animais, desses exemplares, é muito singular. É muito diferente de outras raças. E eu digo porque eu já tive várias raças, já criei algumas, mas é muito diferente. Eu não diria que nem é melhor, nem é pior, mas é diferente. E para nós, isso nos cativa demais, agrada muito. O temperamento nos deixa muito felizes, tranquilos, confiantes, pois confiamos nos cães que nós temos, em todos os aspectos. O carinho que ele oferece, as retribuições que muitas vezes nem nós merecemos e eles nos retornam com amor, carinho, atenção, afeição, brincadeiras, é tudo de boa qualidade. Isso é sensacional. Agora, o que nós temos como objetivo maior é falar a respeito daquilo que nos traz esse cativar. Como vocês já sabem, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos tentar fazer uma introdução na questão do padrão. Toda raça canina tem um padrão que se inicia em seu país de origem, ele começa a ser descrito no país de origem, depois ele passa por avaliações sinófilas em seu país de origem ainda e é enviado à FCI, com sede na Bélgica, a FCI, Federação Sinologique Internacional, sede na Bélgica, e de lá os padrões então são compilados, são averiguados, traduzidos, inicialmente para 2 línguas, o francês e o inglês, e depois nas demais línguas e distribuído para todas as confederações filiadas à FCI. Pois bem, assim também é com o ACTA. Nós temos o padrão e quem já estava sabendo desta live já deve também ter impresso o seu padrão
e já deve estar com ele aí na mão. Será que tem alguém que já está com o padrão na mão aí? Não. Vamos lá. O padrão é muito importante, embora seja subjetivo. Mas ele é subjetivo enquanto nós não temos o esclarecimento. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo que existem coisas que a gente sabe e existem coisas que nem sabemos que não sabemos. E justamente essas coisas são as entrelinhas de um padrão. Isso não é só na raça Acta, isso são todas as raças. Mas, especificamente na raça Acta, o que acontece? Nós temos um padrão que foi escrito numa língua completamente diferente, traduzido para uma outra língua que não é a nossa, verificado, analisado, corrigido, conferido numa outra, talvez, terceira língua, que seria a primeira japonês, depois o inglês, depois o francês. E aí, então, nós tivemos a tradução, que, por sinal, muito bem feita pela dona Anita Soares. A tradução foi muito boa, porque ela é ipsis literis, né? E essa tradução, ela nos traz, então, aí alguma subjetividade, e é justamente nesses pontos que nós podemos trabalhar. Eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que todos aqui que estão participando da nossa live, que estão acompanhando, que estão vendo, ou que verão a nossa live posteriormente, já devem ter comprado, adquirido algum automóvel, né? Um carro. Se não comprou, ganhou. Se não ganhou, nem comprou, vai comprar ou tá para comprar. Enfim. A pergunta que eu faço para vocês, que talvez vocês não consigam todos me responder. Quantos de vocês leram, antes de adquirir esse automóvel, esse carro, quantos de vocês leram o manual do carro? Praticamente ninguém faz isso. Não é diferente com os cães. Não é diferente com os cães. Muita gente atribui falta de conhecimento. Eu não sabia. Mas não sabia, mas também não procurou, também não perguntou para ninguém. Daí a importância da mentoria. Se você tem um mentor que vai te elucidar, vai falar assim, olha, você tem esse cão que você quer? É essa raça? Isso. Você tem um padrão dessa raça. Agora dá uma lida no padrão dessa raça. Gente, eu não estou tendo muita visualização aqui das perguntas, mas eu acho que já tem bastante gente colocando alguma coisa, alguma pergunta. Se eu não conseguir responder, aliás, não estou conseguindo nem ler, na realidade, as perguntas. E se eu não conseguir respondê-las agora, eu vou fazer com que isso chegue até vocês, as respostas, mas mais do que isso, na próxima live, na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse assunto e muito provavelmente eu vou responder a todas, sem exceções, tá? Bom, então, voltando ao assunto, ninguém lê manual de carro, compra uma televisão nova, não lê o manual de instrução, vai ligando, puf, e queimou. Meu Deus, e agora? Você não leu, tinha que girar lá o botãozinho do 110, 220, ela estava no 110, você ligou no 220, puf, queimou. Então, isso acontece com tudo na nossa vida, principalmente aqui no Brasil. Ninguém se liga, ninguém fica atento às coisas que nós, infelizmente, acabamos adquirindo e não tendo conhecimento profundo do que é que nós precisamos e do que nós queremos. Então, vamos lá. Hoje nós temos o nosso padrão e nós vamos conversar a respeito dele. Na semana que vem, no prosseguimento da nossa live, eu tenho a certeza de que a maioria terá o padrão impresso. Boa noite, seu Nelson Crepaldi. Já acabei de falar de você aqui, meu querido. Falei que você foi uma das pessoas importantes como meu mentor. Em primeiro lugar, eu falei Anita Cardoso Soares. Em segundo lugar, eu falei senhor Nelson Crepaldi.
E em terceiro lugar eu falei do senhor Kishiro Maki. São pessoas que foram muito importantes na nossa trajetória sinófila, e ensinaram para nós muita coisa, e eu repito, aprendi muito contigo, com o Maki e com a Anitta. Obrigado a vocês por isso. Bom, dando sequência. Então, o Acta é uma raça do quinto grupo, considerado um cão dentro das características dos cães do quinto grupo. Quais cães são esses? Spitz e cães do tipo primitivo. Aprendi numa palestra que demos início. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter feito mais palestras sobre o mesmo assunto com o Sr. Nelson Crepaldi, que prestou um grande serviço à raça, fazendo essa palestra de pesquisa a respeito da origem dos Actas neste mundo aqui. E nós chegamos à conclusão, aliás, ele, através da pesquisa dele, que nós chegamos à conclusão de que os Actas são muito, muito, muito antigos. Chegaram neste planeta de alguma forma, e aqui se fixaram, e aqui se proliferaram, e aqui cresceram e deram origem a gerações de cães, e ele é bastante primitivo, talvez um dos mais primitivos dos cães. Spitz, asiáticos e raças assemelhadas é da seção 5, do grupo 5, e no caso da nossa raça Akita, não exige prova de trabalho. Não é o caso dele, né? A raça é o Akita, com acento agudo no primeiro A, embora não tenha na tradução, mas é assim que no Japão eles chamam o Akita. Para dar início nessa nossa introdução da verdadeira, da real, e real eu digo no sentido duplo, real de verdadeira e real de realeza, real expressão do Acta, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a maioria não deve estar com o padrão na mão. Rapidamente eu gostaria de compartilhar o breve resumo do início, a introdução do nosso padrão da raça. Eu não queria me estender muito nessa live, mas eu acho que o tempo vai ser curto para nós começarmos a falar a respeito da expressão. Mas eu vou dar uma lida rápida aqui. Breve resumo histórico. Originalmente, todas as raças caninas japonesas eram de pequeno e médio portes e não existiam raças de grande porte. Desde 1603, provindo da região de Akita, os cães chamados Akitas Matagis são cães de tamanho médio para caçar ursos. Foram apareceu urso aqui já de cara, hein? Gente. Os cães chamados foram usados como cães de combate. Os cães, a partir de 1868, os cães Matagis foram cruzados com Tosa e com Mastifes. Deixa eu dar só um pontinho aqui. Quando a gente fala em Mastifes, muitos criadores ainda imaginam um Mastiff inglês acasalando com um cão parecido com o Akita, um pouco mais peludo, que é o Akita Matagi, que é o cão caçador de urso. E então sai um cachorro parecido com um Akita americano, por exemplo. Bom, que Mastiff é esse nessa época? Então eu vou falar para vocês. Para a gente não falar aquilo que a gente não sabe, então a gente tem que pesquisar um pouco. Esse Mastiff não era um Mastiff inglês, não era aquele tipo de cachorro. Aqui, o Mastiff foi traduzido porque é a tradução Mastiff. Mas Mastiff, ele tem a origem na palavra molosso. O molosso tem os mastins, mastinos e mastifes, que é tudo o mesmo grupo de cães. E muito provavelmente aqui, quando se trata de mastifes,
não se fala em mastife inglês ou mastino napolitano. Aqui estamos falando de mastifes tibetanos, que estão muito mais próximos do Japão do que os mastifes ingleses. E como que eu cheguei a esse fato? Eu tenho aqui em minhas mãos mastife inglês do meu amigo Carlos Flacker, este livro, e na página 18 nós temos as origens deles relatadas aqui, e também relata que nessa época seus antepassados devem ser buscados entre os mastins assírios, descendentes por sua vez de mastim do Tibete, que foram levados à Europa por aqueles grandes difusores, mercadores, blá, blá, blá. Enfim, para que você saiba qual mastife é esse mastife do padrão do Akita, você tem que entender que não é o mastife tipo mastife inglês, mas é um mastife igual ao mastife tibetano, mastim tibetano. E aí você começa a entender um pouco mais por que existem cães que têm pelo longo, por exemplo. Você começa a entender uma série de outras questões que, se você não pesquisar um pouco mais, você não consegue saber. Enfim, vamos continuar. Consequentemente, o talhe da raça aumentou, ela ficou maior, né? Mas as características associadas com o tipo Spitz foram perdidas. O que é Spitz? Spitz em alemão significa agudo. Um cão que tenha um focinho, deixa eu ver, aqui. Um cão que tenha um focinho mais agudo, formando um ângulo de grau agudo. Esse é o tipo Spitz que ele está relatando aqui. E essas características foram perdidas porque começou a ter um focinho mais volumoso. Em 1908 foram proibidas as rinhas de cães. Contudo, essa raça foi preservada e aperfeiçoada como uma grande raça japonesa. Como resultado, em 1931, 9 excepcionais exemplares dessa raça foram designados como monumentos históricos. Durante a Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945, era comum o uso de cães como fonte de pele para militares. Eles usavam para fazer agasalhos, né? A pelagem do cão, a pele do cão com pelo para fazer agasalho para os militares. E a polícia ordenou a captura e o confisco de todos os outros cães, exceto os pastores alemães, porque eram usados para fins militares. Muitos criadores aficionados tentaram enganar a lei, burlaram a lei, cruzando seus cães com pastores alemães, já misturaram pastor alemão na parada. Quando a Segunda Guerra terminou, o número de Akitas estava drasticamente reduzido e existiam 3 tipos distintos. Ou seja, o tipo daquele primeiro Akita, que existia em 1900, por aí, já estava comprometido devido às mestiçagens que houveram para preservar pelo menos alguma coisa daquele cachorro que eles tinham, gostavam e, inclusive, consideravam monumento histórico do Japão. Quais eram esses 3 tipos? Akita Matagi, que era o Akita caçador, de urso. Akitas de combate, cães de rinha. E Akitas pastores, que eram o resultado desses acasalamentos que nós já acabamos de dizer. Isso criou uma situação muito confusa na raça. Olha, se lá no país de origem, na terra deles, criou-se uma situação confusa, obviamente que aqui no Brasil as coisas não seriam diferentes. Ou poderiam ser até piores, né? Mas, enfim, após a guerra, durante o processo de restauração da raça pura, com um gogô, que foi um tipo de cachorro. Não vou me deter a essa questão. Eu poderia mostrar para vocês fotos do Congo aqui, mas não é isso que é o objetivo da nossa live. A nossa live tem como objetivo dar um preâmbulo para que nós entendamos onde está a verdadeira, a real expressão. Olhar de Akita, expressão de Akita. Então é isso que nós vamos falar. Um cão com linha de sangue Dewa
era a linhagem Deuá, que exibia características de mastife e pastor alemão, teve uma passageira, mas tremenda popularidade. O número de criadores de Acta aumenta e ganha popularidade. No entanto, os criadores esclarecidos recusaram-se a aceitar esse tipo de cão com a verdadeira raça japonesa e se esforçaram para eliminar. Olha, fizeram esforço, procuraram estudar, procuraram buscar, procuraram ver evidências, procuraram ver se havia possibilidades de um resgate do quê? Daquela raça que eles tinham em mente. E nós? Qual é o nosso papel hoje? O que nós estamos fazendo aqui? De alguma forma, nós temos que auxiliar para que esta ideia que vem de lá, para que o legado daqueles criadores tradicionais, os mestres de criação japoneses, tenham orgulho de terem feito o que fizeram nessa época. Nós temos obrigação como criadores, tutores, nem tanto, mas também. Mas como criadores, nosso objetivo é trabalhar, resgatar, aprimorar cada vez mais a raça Acta, para que nós tenhamos representantes verdadeiros e reais. Não só em verdade na palavra real, mas também reais no sentido de nobreza. Muda a expressão de um nobre em relação a simplesmente um cachorrinho, um cachorro de estimação, um cão apenas de companhia. Então vamos lá. Eles se esforçaram para eliminar as características das raças estrangeiras, fazendo cruzamentos com Actas matagues, com o propósito de restabelecer o tipo original da raça. Eles foram bem-sucedidos em estabilizar a linhagem pura de grande porte e que é conhecida como é conhecida atualmente. Vamos lá. A aparência geral de um Akita. De um Acta. Se eu falar Akita, eu vou apanhar, mas de vez em quando sai, viu? Olha só. Na primeira página, aqui, a utilização traz cão de companhia. Muitos não concordam com essa denominação. Por quê? Porque até recentemente, até muitas vezes, quando perguntam para os criadores, o Acta é um cão bom na guarda? É um bom cão de guarda? A resposta, na maioria das vezes, é sim. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: o Acta tem que ser um cão de companhia, porque ele não é um cão de guarda. Actas são cães guardiões. E para você estabelecer um temperamento de cão guardião num exemplar da raça Acta, você que tem necessariamente que tê-lo em sua companhia. Então, um Acta, em primeiro lugar, ele é um cão de companhia. Ele tem que ser companheiro para que ele tenha o desenvolvimento, o despertar, como diz sempre a Soraya, minha esposa, o despertar do verdadeiro guardião, que é um cão singular. É um cão que vai ter a possibilidade de compreender melhor o seu tutor, o seu parceiro, a sua família. Ele é um cão singular por essa questão. E por isso eu concordo que ele tem que ser um cão de companhia, porque ele é um cão guardião. Ok? Ele é um rastreador de almas, como diz a Soraya. E para que ele tenha esta possibilidade, não pode ser diferente. Ele tem que ser um cão companheiro. E nós temos que ser o companheiro
ou os companheiros desses cães. Vamos lá. Aparência geral. Cão de grande porte, constituição robusta, e aqui foi uma tradução literal, porque traz duas vezes, existe uma redundância nessa constituição robusta. Ele é bem balanceado, guardem bem essa questão, bem balanceado, com muita substância, características ou caracteres sexuais secundários nitidamente definidos. Ótimo. Como é que eu faço para saber o que é uma característica sexual secundária? Simples. Eu não preciso ver ou verificar a genitália do cão. Olhando a cara, a expressão, a cabeça dele, eu saberei se é macho ou se é fêmea. Isso é importantíssimo que nós tenhamos a visão e que saibamos dessa possibilidade de olharmos, esse é macho e esse é fêmea. Alguns cães ainda nos deixam em dúvida, mas não deveriam, tá? Eu preparei para vocês algumas gravuras, algumas fotos, onde eu tenho a possibilidade de mostrar para vocês exatamente essa diferença. Olha aqui, ó. Dá para saber quem é o macho? Dá para saber quem é a fêmea? Claro que dá. Esta é a fêmea e este meninão é o macho. Ambos são maravilhosos, tem uma cabeça muito bonita. Não sei como é que fica melhor para vocês verem aí. Dá para ver, né, pessoal? Acho que dá para... Tá todo mundo conseguindo ver? Olha lá. Macho e fêmea. Ambos com as suas características. São excelentes cabeças. Muito, muito, muito boas. E é muito fácil da gente observar e saber quem é macho e quem é fêmea. Não resta nenhuma dúvida. Se nós olharmos e tivermos dúvida, algo de errado está acontecendo. Por quê? Essa é uma das questões que você deve pegar o seu padrão, que já deveria estar impresso aí do lado das suas anotações, e sublinhar características sexuais secundárias nitidamente definidas. Com grande nobreza, outra palavra a ser sublinhada. Se você tem um acta que não tem a aparência, se ele não tem a feição, se ele não tem a expressão nobre, você tem que ficar atento. Não dá para colocar isso, os cães não tem como você colocar, mas o criador sabe, escolhe e seleciona o cão que tenha características de nobreza. Qual é o problema? Identificar qual é esta verdadeira, real expressão. Esse é o problema. Por que esse é o problema? Então, se eu só concluir esse parágrafo. Nobreza. Segunda palavra, dignidade. Com simplicidade, sem ser arrogante, sem ter que impor arrogância. Por que o comportamento de um acta é tão interessante e ele é tão cativante, principalmente para mim? Porque ele diz com o olhar aquilo que outros cães precisam emitir sons, rosnar, latir. O acta não precisa. Apenas com o olhar ele diz qual é a intenção dele. Ou seja, se for para proteger o seu tutor, o seu dono, a pessoa, a casa, ou sei lá, fazer a ação e a atividade de guardião, ele não precisa morder, latir, nem rosnar. Apenas com um olhar, ele intimida o agressor, o intruso. Tá? Isso é muito importante.
E isso comumente acontece quando você vai passear com o teu cachorro na rua, tá passeando com o cachorro, vem aqueles cachorrinhos latindo, fazendo arruaça, querendo encrenca, querendo briga, querendo, sei lá. O Acta para, firme, com as duas patas fixas. Eu estou tentando levantar minhas mãos aqui. Ele para e olha, encara. O cão que vem em direção a ele não tem coragem de avançar no máximo 3 metros perto do Acta. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. E o Acta não emitiu um som sequer. Isso é um temperamento firme, nobre, digno, dignidade. E, novamente, a Constituição robusta. Este parágrafo, então, encerra a nossa leitura do padrão de hoje. Por quê? Porque semana que vem tem mais. Agora nós vamos passar, eu ainda não vou responder as perguntas, eu vou dar uma avaliada no final, mas nós vamos passar a entender entender o porquê a expressão do Acta é importante. E qual é a composição dos fatores que levam a esta expressão singular. A expressão que todos nós gostamos. A expressão que todos nós admiramos. Deixa, enquanto isso, dar uma olhadinha aqui. Thaís Moura. Deixa eu ver quem mais está aqui. Dinaura. Gente, tem um monte de gente aqui que já passou até o... Tá, Lídia. Laís. Vamos ver se tinha mais... Obrigado, pessoal, pela participação. Ana Cláudia. Dinei. Hugo. João Paulo, obrigado, João. Bibi. Laís. Isso mesmo, Laís. Fêmea sendo fêmea, macho sendo macho. É isso aí. Beleza. Thelma. Pedro Lang. Verdade, Pedro. Pedro tá assistindo. Pedro, você tá tomando vinho na beira da lareira, né? Que eu sei. Eu tô tomando chazinho aqui, ó. Chazinho. Mas tá bom demais. O que o Ale tá falando aqui? Coisas diariamente verificada em prova de temperamento. É isso aí. Ótimo. Nós vamos chegar nesse ponto. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade para a gente terminar a nossa live, eu vou dizer para vocês quais são os 5 principais componentes da expressão, da real expressão do Acta. Já me corrigi 2 ou 3 vezes, hein? Gente, primeiro de tudo, um Acta, ele tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Um cão equilibrado em todos os sentidos. Um cão de proporções muito equilibradas. Todo balanceado, todo proporcional. E tudo isso começa no temperamento. Nós temos até orgulho de preocuparmos-nos muito, mas muito com o temperamento dos nossos exemplares, dos nossos filhotes e de todos aqueles cães que por aqui passam.
Porque nós sabemos que um cão primitivo, com as características de força, com as características de dominância, com as características de possibilidades energéticas que um Acta tem, pode ter uma conclusão, pode ter uma finalidade não tão esperada como alguns relatam, para nós principalmente, que estamos envolvidos diretamente através de terapias, através de tratamentos em relação aos cães com temperamentos adversos. Nós temos a obrigação, mas no caso nosso aqui, nós temos muito orgulho de trabalharmos o temperamento ideal para a raça. Nós desenvolvemos verdadeiros guardiões a partir de um comportamento, a partir de um temperamento inicial. Se um Acta não tem temperamento, jamais ele vai ter a expressão ideal. Mesmo que em exposições de beleza usem e abusem dos subterfúgios de criar-se jubas, de fazer a cabeça para lá ou para cá. Quando o cão pega um juiz experiente, alguém que conhece verdadeiramente a raça, vai observar características de cães com temperamento fraco, com temperamento inadequado, cães que são, de alguma forma, medrosos, cães que são excessivamente agressivos. Então, todas essas características, elas têm que estar balanceadas, elas têm que estar harmonizadas para que um Acta tenha uma expressão correta. O temperamento é a base da cauda ao focinho. Se nós levarmos em consideração que uma cauda descida remete a um cachorro preocupado, a um cachorro com medo de alguma coisa, nós já começamos a construir uma imagem de um cão que não é a imagem ideal. E a expressão desse cão não vai ser ideal, porque ele não vai estar à vontade num ambiente que não é o ambiente dele, ele não vai estar à vontade dentro da própria casa dele, dependendo da pessoa que chega. Então, temperamento é algo importantíssimo em cães que são do grupo primitivo. Ele tem que ter um temperamento nobre, um temperamento equilibrado. Essa é a palavra, equilíbrio de temperamento. Segunda característica que influencia na expressão do Acta: cabeça. Cabeça como um todo. E aí eu transporto para algo que eu comecei a vislumbrar há uns anos atrás, a partir dos estudos que eu já fazia com Mac e tudo mais, tal, que é o formato da cabeça. Gente, um Acta tem uma proporção importantíssima. Poucos criadores sabem dessa proporção e que essa proporção ela está intimamente ligada com a cabeça do cão. Nós temos no próximo item do padrão, nós temos a apresentação de uma proporção. Pensem que esta proporção não é simplesmente no corpo do Acta, porque o corpo do Acta ele é 10 de altura para 11 de comprimento. Eu tenho dito isso bastante, temos falado, todos os criadores que participam e fazem lives têm dito e têm citado essa proporção, mas ninguém ainda, eu não ouvi ninguém reportar esta mesma proporção para a cabeça. E, na verdade, a cabeça faz parte da verdadeira e real expressão do Acta. Eu separei uma outra foto para vocês. Olha, aqui nós temos o mesmo cão em 3 tomadas diferentes. O formato dessa cabeça
é um formato que eu chamo de retangular. Por quê? Medindo desta forma, e esta é a forma correta de se medir, eu tenho visto muito criador medir a testa do cachorro, sabe? Medir daqui, aqui e tal, e em cima dos olhos. Não adianta, porque você pegar uma fotografia, ou você pegar mesmo o cachorro em si, e você for medir só a testa do cachorro, você não tem parâmetro de medida. Isso não funciona. A medida tem que ser do meio da orelha até o meio da outra orelha, de uma orelha direita até o meio da orelha esquerda. Depois você traça uma outra paralela embaixo do queixo do cão e une os pontos. Se essa união formar um retângulo, essa cabeça é uma cabeça que muito provavelmente vai ter a expressão real do Akita. Outros tipos de cabeça trazem consigo outras características que não vão possibilitar essa real expressão. Por quê? Porque são características diferentes. Se você tem um veículo para você andar na terra, você tem um Jeep, ele é um veículo próprio para andar na terra, é um veículo 4x4. Agora, se você tem um veículo rebaixado, com rodas aro 20 e tanto, como os meus filhos gostam de andar por aí, e vem aqui na chácara e quer passar na lama, vai atolar. Não tem jeito. Características acompanham o cão. Então, a primeira característica, temperamento. Como é que eu vou saber se ele tem uma real expressão de Akita? Ele tem um real temperamento de Akita. Segunda característica, esse cão tem uma real expressão de Akita se ele tiver uma cabeça num formato redondinho, num formato retangular, invertido, ou num formato bem quadrado. Poderá até ter, mas muito difícil. É muito difícil você reunir as características dentro de um formato equivocado. Tem muito criador que pode até não concordar com isso que eu estou dizendo. É como eu já falei, eu não sou o dono da verdade. Simplesmente eu estou há 35 anos lidando, estudando e pesquisando essas questões. Pode ser que apareça alguém que me diga algo diferente e que realmente tenha fundamento para que eu mude a minha ideia, assim como eu já mudei de várias coisas, mas até hoje essas questões são muito importantes e essas questões acompanham. Eu vou mostrar para vocês hoje ainda outras fotos que vocês vão entender o porquê e o que é que eu estou falando. Então, cabeça no formato ideal. Qual que era a proporção mesmo do corpo do Akita? Do Akita? Vocês pensam que me pegaram, né? Do Akita. Vamos lá. A proporção ideal deste retângulo é, deixa eu achar aqui, 10/11. Foi fácil? 10/11 é uma proporção que acompanha a raça. Ela vem de encontro. Ah, mas isso não está no padrão. Não está mesmo. Veja na prática. Veja quais são os cães que venceram as últimas exposições na Akiro, que é a entidade maior da raça Akita no mundo. As últimas exposições mundiais com juízes experientes na raça, juízes conhecedores, porque uma exposição mundial, a maioria dos juízes são conhecedores, não vão colocar um juiz especialista em Bulldog para julgar o Greyhound. Então, todos eles que estão julgando ali têm a sua especialização, têm o seu conhecimento específico e maior ainda sobre aquelas raças que ele está julgando numa mundial. Então, gente, estas características são muito importantes. Temperamento, formato de cabeça. Vamos passar para a próxima característica. Olhos. Junto com essa característica da cabeça,
esta proporção retangular. Estão vendo aí? Estão vendo? Ok. Esse cachorro acho que é um cachorro bem jovem, né? E ainda não dá para a gente ter essa noção ideal. Mas o que eu aconselho a vocês fazerem? Quando vocês forem fazer análise de fotografias de cães, vocês dispõem de esquadros para esquadrinhar melhor, outro esquadro para você medir a medida certa. Ah, o que é isso aqui? Um transferidor para quê? Para que você possa ter a avaliação de ângulos, porque é importantíssimo também, e nós vamos chegar nesse papo quando for falar da estrutura dos actas, nós vamos chegar na hora de falar a respeito de angulações. Eu vejo muita gente falar, mas eu nunca vi ninguém usar um medidor de ângulos, mais conhecido como transferidor. É importante você fazer a análise da melhor forma possível, porque aí você vai ter uma análise bem feita. Entenderam a respeito da questão do formato da cabeça? Agora nós vamos falar de olhos. Observa, esse olho, outra coisa importante, actas não podem ter excessos. Este cão quase passa do ponto de como deve ser um olho de um acta. Uma pela inclinação, outra porque o olho é muito fino demais. Mas nós não vamos falar hoje a respeito do que é certo e do que é errado. Posso até te mostrar o olho redondo porque é uma questão de é mais comum, né? E muitas vezes o criador faz a opção por olhos mais finos, olhos mais fechadinhos, por conta de que os outros exemplares na criação dele não têm essa característica, então acreditam na teoria do café com leite, que não existe, genética ou é um jeito ou é outro, mas, enfim, tomem cuidado também com essa característica. O olhinho mais puxado não é o ideal, porque o ideal é você ter olhos triangulares. Este é o verdadeiro olho da real expressão do Akita. Triangular dessa forma, ligeiramente voltado para cima, tá? Depois eu vou mostrar as proporções na cabeça inteira, vocês vão perceber o que é, qual é a razão disso. Mas ele é um triângulo, né? Sendo que aqui a parte de baixo é uma base que faz uma pequena curva. Aí você tem aqui uma outra base que é menor do que esta outra, esse outro lado do triângulo. Enfim, esse é um triângulo que nós podemos dizer parecido com o triângulo do esquadro. Até aqui acho que não deve ter muita dúvida não, né, pessoal? Eu não sei, eu tô meio perdido aqui nas perguntas, mas é uma encarada de respeito, Monique. A encarada do Akita é fera mesmo. Bom, eu disse que ia mostrar, que não ia mostrar o errado, mas muito semelhante a esse olho triangular, existe o olho redondo e eu vou mostrar então para vocês como que não deve ser, tá? Olha, este olho não deve ser redondo. Isto é um olho redondo, ou de bordas arredondadas. Os actas têm que ter o olho triangular. Então esse aqui não é para fixar, isso aqui é só para saber que não é. Para nós fixarmos na nossa imagem do verdadeiro acta, este é o olho, tá? Temperamento, tipo de cabeça e olhos. Agora nós já começamos a fazer o que? Um conjunto de 3 ingredientes que compõem a real expressão do Akita.
Vocês agora já sabem a real proporção da cabeça do Acta. Então eu vou mostrar agora o quarto ingrediente. Qual é o quarto ingrediente? São as orelhas. As orelhas em conjunto com os olhos, em conjunto com o formato da cabeça, vão começando a fazer a real expressão do Acta. Eu não sei quem são os cães das fotos, tá? Me perdoem se tem gente que não concorda, me perdoem se tem gente que não conhece, se tem gente que conhece, se tem cães que é pais de algum, ou antepassado, avô, bisavô, de algum cachorro nacional. Eu procurei cães de fotos não nacionais e cães que não estão no Brasil para mostrar para vocês. Olhos triangulares. Em algumas fotos, tá dando uma sombra aí, né, pessoal? Parece que esse olho é meio arredondado, né? Mas, se você olhar este olho aqui, você vai ver que ele é triangular. Ele obedece àquela razão de triângulo. A parte de baixo é que é um pouco arredondada. Mas, enfim, essa foto é mais para que vocês saibam e percebam a proporção cabeça, olhos e orelhas, que agora é o nosso quarto ingrediente. Muitos criadores querem a menor orelha possível. Se você tiver uma orelha muito pequena, você muda completamente a expressão do Acta. E ele vai ficar com um olhar, com uma cara, um semblante de fofinho. Ele vai ficar com outra expressão que não a real expressão do Akita. Tá? Olha, aqui é um outro exemplar onde eu dividi primeiro em duas partes, dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo, a cabeça do exemplar. Depois fazendo uma segunda, essa linha do meio aqui. Essa daqui foi para dividir em dois. Agora, essa daqui, para dividir e mostrar para vocês onde se posiciona o olho do cão. E essa daqui para mostrar, essa última aqui, para mostrar onde se posiciona a orelha. Então, as orelhas não podem ser nem muito no topo e de uma forma que ela fique muito diferente da linha de pescoço, e não pode ser muito lateral, onde ela vai sair e ficar assim. Eu tenho visto muito cão que fala assim, não, a distância de uma orelha na outra orelha tem que ser grande. Em qual proporção? Imagine que nesta cabeça tenha mais uma orelha, e aí sobra 10% de espaço entre uma orelha, a outra e a terceira. Vamos supor, se aqui coubesse uma outra orelhinha, fica 5% de cada lado ainda sobrando, porque nós voltamos na questão da proporção. Então ela tem que ser espaçada, as orelhas tem que ser espaçada, mas ela não pode ser tão espaçadas a ponto da orelha cair na lateralidade, ou seja, ficar uma orelha de inserção baixa, muito baixa. Inserção é onde ela está inserida, tá? Eu tenho uma outra foto que mostra o Acta lateralmente, e a orelha tem que seguir exatamente a linha do pescoço. A linha do pescoço. Posição dos olhos em relação às orelhas. Aqui dá para você ter uma noção da posição correta dos olhos em relação às orelhas. Oblíquos e triangulares, sendo que a parte externa do olho fica quase que dentro da mesma linha da parte interna da orelha. Seguindo em linha reta, alcança a outra extremidade da orelha. Tá? Nesta foto que eu desenhei aqui,
dá para se ver exatamente como é o procedimento de se medir as cabeças. Então você tem aí uma cabeça retangular, com os olhos inseridos não muito próximos. Esses olhos não podem encostar essa linha, que é essa linha aqui do meio, tá? E também não pode sair para fora muito mais do que 10% na linha que compreende a extremidade da orelha aqui em cima e vem até a bochecha aqui embaixo, que é o término do focinho. Então, esta cabeça é uma cabeça equilibrada que vai oferecer a um exemplar a real expressão de um Acta. Falamos a respeito de posicionamento. Desculpa, a gente não está conseguindo, acho que, mostrar direito as fotos, até mesmo porque essas daqui eu mandei plastificar. Aqui você tem onde um ponto liga com o outro, as extremidades das orelhas, como é que funciona, né? A ponta da orelha. Aqui você tem um ponto A, um ponto B, uma mediana que passa no canto dos olhos, que é justamente aquela parte. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês me verem aqui. Olha, aqui o olho, esse olho, se você traçar uma linha reta, ele vai para lá. Se você vier aqui e for para cima, ele fica aqui. Forma um triângulo, que é a projeção, exatamente a projeção desta orelha deitada. Se você dobrar esta orelha e ela ultrapassar o canto dos olhos, se ela vier parar aqui, então é uma orelha de um tamanho grande demais. E se ela não alcançar, se ela parar aqui ou por aqui, ela é uma orelha pequena demais. O ideal é que ela tenha uma medida daqui até o centro e daqui até a extremidade de cá, do lado interno ao lado externo da orelha, maior do que esta medida daqui em 10%. Sempre na proporção de 10% a mais, que é a proporção de 10 por 11. Não sei se vocês entendem. Quem tiver alguma pergunta com relação a essa questão, pode ir fazendo aí, que se eu não responder daqui a pouquinho, eu respondo mais tarde. Eu preparei essas fotos para que a gente tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a raça e também saber as diferenças. Esta é uma orelha extremamente pequena. Nota-se que ela, se dobrar, ela não vai chegar no cantinho do olho. Ah, mas isso aí é uma falta? Não, não é uma falta. Isso pode ser? Pode ser. Principalmente se você tem um plantel, e aí eu volto a falar como criador, se a gente tem um plantel onde os cães estão com orelhas muito grandes, você começa a priorizar esse tipo de orelha para tentar diminuir o tamanho. Mas é importante saber que este cão não vai apresentar a expressão real do Akita. Este cão vai ter uma carinha de fofinho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês alguns cães, devido ao avançado da hora. Eu não queria me estender mais de 1 hora, mas nós já estamos mais 1 hora e 20 minutos falando aqui, sem ter praticamente respondido nenhuma pergunta, mas eu nem enxergo as perguntas direito aqui. Prometo para vocês que eu vou melhorar tecnicamente todo o meu aparato tecnológico aqui, porque hoje nós já quase defenestramos umas 3 ou 4 vezes o nosso notebook, porque ele está num estado complicado, mas ainda é uma bênção para nós aqui. Então, por enquanto, nós estamos usando ele, mas providenciaremos uma máquina melhor. Vamos lá. Tem alguém que pergunta alguma coisa? Opa. A Soraya está lá pela Morada dos Ursos me auxiliando nas respostas. Muito obrigado, viu? Gente, olha, essa daqui é uma expressão de um dos cachorros que foi meio show aí nos últimos tempos, nos últimos anos.
e nós consideramos uma expressão ideal. Nós temos olhos triangulares, focinho, que é o quinto e último elemento para que você tenha uma expressão real de Akita, uma cabeça na proporção correta. Esse daqui eu vou fazer com outra cor aqui para ficar mais fácil. A posição do cão não ajuda, mas ele também tem uma cabeça retangular, e se nós medirmos com a régua, com o esquadro, se você medir certinho, você vai ver que é na ordem de 10%. Ele é 10% mais daqui aqui, maior do que daqui aqui. Olhos triangulares, orelhas bem inseridas. Veja, elas estão inseridas no topo do crânio, não é na lateral. Ela não está inserida na lateral do cachorro, na lateral aqui do cachorro. Ela está inserida no topo do crânio. Se você observar, a inclinação da orelha naturalmente acompanha o pescoço. Aqui acho que ficou melhor. Acompanha o pescoço, então a linha do pescoço, vocês observam aqui, ó. Você vê a linha do pescoço, é a continuidade. A orelha é a continuidade da linha do pescoço. Os olhos triangulares e o focinho. Como é esse focinho? O focinho, apesar de pertencer ao grupo dos Spitz, que teriam um focinho mais afunilado, mais afilado, né? Ele é um focinho poderoso, é um focinho que permite um enfrentamento com um urso, por exemplo, né? E isso é uma característica importante. Ele tem que ter poder nesse focinho, um nariz bem desenvolvido, lábios aderentes e que tenha uma conexão com o maxilar saindo rente de praticamente o meio da orelha aqui. Tá aqui, ó, meio da orelha. Aí você vem descendo aqui, ó. Você vem descendo, você vai ver que sai daqui o focinho. O stop, que é justamente esse ponto onde há o encontro da cana nasal com a calota craniana, tem que ser bem marcado. Você tem que ter uma visualização perfeita, sem que o crânio faça uma abóbada. Não pode fazer. Ele tem um sulco sagital no meio, que aqui inclusive está bem evidente nesse cachorro. Parece uma risquinha que divide ele no meio, né? Aqui é essa risquinha. Isso é importante. São características que compõem a expressão do Akita. Mas as principais características são as 5. Temperamento. Formato de cabeça. Formato de olhos. Formato e posicionamento de orelhas. E formato e posicionamento de focinho. Essas são as características principais da composição de uma real expressão de um Akita. Aqui nós temos outro cão vencedor também, com as mesmas características. As orelhas, é bastante importante ressaltar que suas pontas têm que ser arredondadas. Arredondadas, ó. Pontas arredondadas. Às vezes, você tem um cão, esse caso aqui, ela é bem arredondada, principalmente na posição em que está a foto, né? Vocês observam que ele tem o olho como deve ser, o focinho poderoso, lábios aderentes, orelhas muito bem colocadas, tal qual o outro cachorro que eu mostrei agora há pouco. E tem uma característica bastante interessante, né? Que ele deve ter, digamos, um temperamento bom, porque ele transmite isso apesar de ser tigrado. Embora os tigrados tenham a fama de serem mais enérgicos, né? Às vezes é difícil por questões de olho nem sempre ser triangular, às vezes ser redondo,
você tem o comprometimento, né, dessa expressão, assim, de olhar profundo, né? Ele tem que ter um olhar profundo, penetrante. Bom, a orelha bem arredondada, por conta até mesmo da foto, né? Mas dá essa nitidez. Nós temos outras gravuras, por exemplo, que cães mais antigos, olha só, gente. Esse cachorro aqui eu gosto demais da expressão dele. Eu acho que foi um dos primeiros cães que realmente me chamou a atenção com relação ao tipo de cabeça, ao tipo de expressão, e transmite toda a firmeza que um Akita tem que ter, né? Ele é bem firme, né? Tem uma característica bem firme. E é um cachorro de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Aqui você vai encontrar umas orelhas um pouco diferentes. Apesar de toda a fama desse cão, de tudo que ele foi representativo dentro da raça, de todos os benefícios que ele trouxe para a raça, essas orelhas, na minha opinião, são um pouco pontudas demais. Elas deveriam ser mais arredondadas e também a base dela mais larga. Ah, mas essa orelha é uma orelha grande? Não, ela não é uma orelha grande, ela é uma orelha que falta base, e falta arredondamento nas pontas, tá? Outra boa expressão está aqui, olha. Esse cachorro traz também todas as características que nós buscamos, né? Orelhas bem colocadas, olhos também bem colocados, bem triangulares, focinho também poderoso, cabeça com formato correto. Essa também, essa foto traz também um cão interessante. O olho dele, apesar de ser triangular, ele aparenta ser muito fechadinho, mas é por conta da neve que está com o sol batendo, então também proporciona uma fotofobia, e isso vai diminuir a formação aí do triangular do olho, né? Ele fica um pouquinho mais fechado. Mas também é uma cabeça desejável. Hoje eu estou mostrando apenas o que é desejável, tá, gente? Não vou falar no indesejável, porque tudo que for diferente disso que eu mostrei não é desejável. Aqui nós temos outro cão, também bastante interessante. Vencedor também. Cabeça poderosíssima, né? Transmite todo o poder, toda a realeza, toda a dignidade que a raça tem que transmitir através da sua expressão. Outra expressão maravilhosa também. Cabeça perfeita também, olhos triangulares, focinho poderoso, não é um focinho muito afunilado, cabeça no formato correto, orelhas também muito boas mesmo, bem colocadas, bem inseridas, de uma textura também bastante interessante. Nota que a cartilagem da orelha do Akita também tem que ser uma cartilagem grossa, uma cartilagem forte, a ponto de que, se você ver o movimentar, não haja um balançar de orelhas. Isso às vezes acontece muito em cães que têm uma orelha não tão bem inserida e cães que não têm uma cartilagem condizente com o tamanho da cabeça. Às vezes ele tem a cartilagem meia fraca e balança as orelhas. Isso quando não abrem as orelhas assim e também balançam, tá? Outra questão que você analisa temperamento e comportamento do cachorro é quando as orelhas começam a procurar como um radar, assim, o cachorro está extremamente desavontado, ele não está à vontade, tá? Ele está preocupado com alguma coisa. E isso também não deve pertencer ao comportamento de um Akita. Tem alguns cães que a gente repete. Uma das coisas que muda às vezes a proporção da cabeça é o puxar, o esticar
do enforcador, no caso não é enforcador, é aquela coleirinha japonesa, eles se esticam demais para fazer a juba, e aí você muda a conformação da cabeça. Mas essa cabeça também é uma cabeça retangular, é uma cabeça que tem as mesmas proporções, 10 por 11, e com boas características de olho, focinho também sensacional, orelhas também muito boas. Essa daqui eu considero uma das melhores, porque além de mostrar uma cabeça correta e uma expressão real de Akita, ela demonstra também um espaçamento entre orelhas maior e sem perder a característica ideal, que é na altura ideal de inserção, com a inclinação correta, né, acompanhando o pescoço. Isso é uma característica bastante positiva. Eu gosto muito dessa cabeça. Essa aqui não ficou muito boa, mas a foto não ficou muito boa, mas demonstra também uma cabeça razoavelmente boa. Outro cão que demonstra também uma expressão correta. Mais um. Todos esses cães que eu estou mostrando, eles têm a expressão que um Akita tem que ter. A expressão correta do Akita. Mesma coisa, eu acho até que esse cão é um cão que já passou aí uma foto dele. Outro grande exemplar. Nota que essa orelha é bem parecida com a do Issei Ryungo, porque ela também é um pouco bicudinha, né? Mas mesmo assim ainda traz características de uma expressão muito boa, muito positiva. Esse cão ganhou a Mundial, acho que em 2017 e 2018, ou 2016, 2017, ele foi bicampeão mundial. Nota que a cabeça dele é justamente uma cabeça muito boa, né? Uma cabeça que condiz com tudo que a gente disse, tanto focinho quanto olhos, orelhas e formato de cabeça. 2 vezes campeão mundial, algo de bom ele deve ter, né? Olha lá. Outra cabeça de boa qualidade. Esse acho que foi o campeão mundial de 2019 ou 2018. Também dá para ver todas as características positivas da cabeça. Olhos perfeitos, cabeça perfeita, orelhas muito boas também. Todas as características positivas. E aí? Gostaram da nossa expressão real do Akita? Eu separei justamente essa expressão real para que a gente pudesse iniciar um trabalho de avaliação dos nossos cães, do nosso plantel. É muito importante a gente ter a visão não só de que os nossos são bons, melhores, ou que são superiores, ou isso ou aquilo. Nós temos que ter excelência nos criadores e nas criações. Nós temos que procurar e buscar cada vez mais a qualidade. Por quê? Para nós levarmos para as pistas, para nós levarmos os nossos queridos, os nossos amados cães adiante com qualidade. Não adianta eu pensar que os meus são os melhores, meus cachorros não são os melhores. Meus cachorros são bons?
Para mim são, eu gosto, eu sou apaixonado por todos eles. Mas eu sei que as características dos meus cães não são as melhores. Mas eu busco o melhor. O criador deverá buscar o melhor, o seu melhor. Se você acha que não tem o melhor na sua casa, se você já chegou à conclusão de que o seu não está bom, vamos para a casa do vizinho, vamos para a casa do outro criador. Vamos conversar, vamos sentar, vamos bater papo. Nós temos que fazer intercâmbio de sangue entre os nossos cães. A evolução só vem através de uma convivência, de uma possibilidade de abrir cruzamento dos machos, abrir cruzas de fêmeas. Vamos melhorar o plantel nacional de um modo geral. O objetivo é esse, gente. Quem ganha, quem tem que ser o verdadeiro ganhador dessa história, dessas lives e desses bate-papos, tem que ser a raça Acta. Eles é que são os verdadeiros vitoriosos, porque são eles que nos devolvem, com muito amor e carinho, uma afeição sem igual, sem a qual nós não conseguiríamos, talvez, passar uma pandemia como essa que nós estamos passando. É muito gratificante para nós estarmos com os nossos cães aos nossos pés, ao nosso lado. Nós estamos com duas cachorras aqui dentro de casa, uma dorme lá no quarto, a outra dorme aqui na sala, a outra dorme na varanda. E todos os nossos cães a gente faz revezamento para que eles tenham uma interação conosco. Essa integração, essa devolução de amor que ele nos dá é muito forte. Então eu queria só dizer uma coisa para vocês. Será que é difícil identificar um filhote com as características de um cão que tenha a real expressão do Akita? Não. Eles podem ter filhotes que têm já desde pequenininho características. Agora me permitam, vou mostrar cães da nossa criação. Esse é o lobo, quando era filhotinho. Então, são características importantes. Tipos de olhos, focinho, a estrutura de cabeça como um todo, né? O formato da cabeça, a inserção das orelhinhas, tudo mais. Você já pode identificar um filhote? Pode. Este é outro filhote da nossa criação que também tem as mesmas características. Se eu não me engano, esse filhote é o Drogo. É um outro filhote que apresenta características muito positivas. Olhos triangulares, focinho também muito bom, cabeça em formato correto, orelhas. Tem outro filhote? Tem. Dá pra ver nesse daqui também. Olha a carinha de marrudo que ele tem. Esse é o Ben, se eu não me engano, esse é o Ben. Mesmas características. Agora outra foto do Drogo. Aqui ele tinha acho que 80 dias, 90 dias por aí. Mais uma foto de um filhote nosso. Esse filhote, se eu não me engano, é o It. Eu acho que é o It. E para finalizar, vou mostrar uma foto de uma cachorrinha nossa que nasceu acho que em 1989. Filha de um grande cachorro do nosso amigo Kishiro Maki, saudoso, que era o Gyoko. Essa daqui era a Yuki, minha primeira Yuki. Minha primeira cachorra branca, também com características bastante interessantes, apesar de estarmos falando de uma cachorra. Eu não acerto o negócio aqui, rapaz. Que é isso? Apesar de estarmos falando de uma cachorra já de 30 anos atrás, 32 anos atrás, nós já conseguíamos produzir esse tipo de cabeça. O olho poderia ser um pouquinho mais triangular, né?
O focinho um pouquinho mais curto, mas num cômputo geral, uma grande cabeça. Gente, eu quero agradecer a vocês, a todos vocês, pela paciência de me ouvirem até esse horário. Faz 1h e 40 minutos que nós estamos conversando aqui. Quero deixar para vocês aqui, olha. Entrem aí no Instagram da @Morada dos Ursos, Facebook Morada dos Ursos, YouTube canal Morada dos Ursos e o WhatsApp. Quem quiser, olha, tá aí para conversar comigo. O final é 11, né, que é São Paulo, 967922577, o meu. O 76 é da Soraya, aqui eu não risquei aqui, peraí. Final 77. Isso que dá querer aproveitar o material dos outros, né? Tá bom? Eu agradeço aí a todos a participação, muito obrigado. Eu gostei de participar dessa forma com vocês, gostei de ter-os aí como ouvintes. Infelizmente não consegui responder muita coisa e acredito que, assim como o Alexandre está colocando aqui, que existem bons cães no Brasil, e eu também concordo com ele, assim como existem bons cães aqui no Japão. Brincou agora, né, meu? Só, né? Japão é Japão, pô. Nem dá para comparar. Esse é o sonho que persigo faz tempo. Tá certo, meu querido? Não vejo a hora de passear com quem é o Fábio, não vejo a hora de passear com a Quinta. Calma, rapaz, daqui mais um mês aí você tá saindo com o seu cachorro, passeando para lá e para cá. Fica tranquilo. Dr. Sesmar, um grande abraço. O Dr. Sesmar tem as suas lives, eu geralmente não tenho tido a oportunidade de acompanhar, mas sei que ele faz um trabalho excepcional, muito bom, através das lives, através de todas as dicas e de tudo que ele pode esclarecer, que é difícil a gente ter a colaboração de um profissional com esse gabarito que ele tem, e nós agradecemos sempre a participação dele nos grupos aí e nas lives da gente. Muito obrigado, Monique, muito obrigado, Ana Cláudia, Laís, também brigadão, um beijo grande para todos vocês. João Paulo, aquele abraço. Dinara, beijão. Lucas, abração pra você também, Lucas. Deixa eu ver quem mais que tá aí. Tem muita gente que já foi dormir, né? Isabela, beijão. Priscila, beijão pra você também. Mari, meu querido amigo Nelson Crepaldi, aquele abraço do fundo do coração, ocupando agora o cargo de coordenador da entidade maior brasileira, né, que é o Conselho Brasileiro da Raça Akita. Eu acho extraordinário o trabalho que você vem fazendo, meu querido irmão, e Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Fábio, mais uma vez, aquele abraço. Muito legal que você está gostando do filhote. Gente, obrigado a todos. Um beijo sinófilo nos corações aquiteiros para vocês. E até a próxima. Segunda-feira tem live com a Soraya e na próxima quinta estaremos de volta. Um abraço. Não sei se já acabou. Encerrar aqui?